Religião e ciência. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Palavras de Emmanuel. Aí está religião, Abraão e Isaac, Jacó e Raquel e Jesus. Na ciência, Copérnico, Galileu, Einstein. Na filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Com as perguntas chamadas aristotélicas: quem, o que, quando, onde, como, por que, quanto. E eu acrescentei para aqui: modo, tempo, quantidade, intensidade, afirmação. Aprendendo para a vida. É do francês savoir, savoir-faire, savoir-vivre. Saber, saber fazer e saber viver. Cérebros, mãos e corações. O que é religião? O que é religião? Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. A palavra religião é muitas vezes usada como sinônimo de fé ou sistema de crença. A maioria das religiões tem comportamentos organizados, incluindo hierarquias. A prática de uma religião pode também incluir sermões, comemoração das atividades de um deus ou deuses, sacrifícios, festivais, festas, transe, iniciações, serviços funerários, serviços matrimoniais, meditação, música, arte, dança ou outros aspectos religiosos da cultura humana. O desenvolvimento da religião assumiu diferentes formas em diferentes culturas. Algumas religiões colocam tônica na crença, enquanto outros enfatizam a prática. Algumas religiões focam na experiência religiosa subjetiva do indivíduo, enquanto outras consideram atividades da comunidade religiosa como mais importante. No livro A Cidade de Deus, Agostinho de Hipona, que viveu no século IV depois de Cristo, afirma que religio deriva de religere, reeleger, religare. Através da religião, a humanidade reelegia de novo a Deus do qual se tinha separado. Mais tarde, na obra De Vera Religione, Agostinho retoma a interpretação de Lactâncio, que via em religio ou religio uma relação com religar. Em algumas civilizações não existe uma palavra equivalente à religião. O hinduísmo antigo utilizava a palavra Rita, que apontava para a ordem cósmica do mundo com a qual todos os seres deveriam estar harmonizados. Mais tarde, o termo foi substituído por Dharma, que atualmente é também usado pelo budismo e que exprime a ideia de uma lei divina e eterna. Os religiosos gregos e romanos criam na existência de vários deuses,
Os judeus, muçulmanos e cristãos acreditam que há apenas uma divindade. Dentro do que se define como religião, pode-se encontrar muitas crenças, filosofias diferentes. As diversas religiões do mundo são, de fato, muito diferentes entre si. Porém, ainda assim é possível estabelecer uma característica em comum entre todas elas. É fato que toda religião possui um sistema de crença no sobrenatural, geralmente envolvendo divindades. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Todos os tipos de religião têm seus fundamentos. Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas que explicam o que somos e por que viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos ensinamentos éticos. O Espiritismo, a doutrina codificada pelo pedagogo francês Allan Kardec, baseada em 5 obras básicas escritas através de inteligências imateriais, denominadas espíritos, que é a codificação espírita, está presente em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Somam-se à codificação as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, Revue Spirite e Obras Póstumas. O Espiritismo é uma doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corpóreo e as consequências morais que dela emanam. Também é compreendido como a doutrina de cunho científico, filosófico e religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Acredita na possibilidade de comunicação com os espíritos através dos médiuns. No preâmbulo do livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. É o Espiritismo uma religião? O Espiritismo é uma religião. Ora, sem dúvida. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão dos pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. O Espiritismo é a melhor ponte entre os nossos pensamentos e nossas ações positivas, criando sempre um universo positivo. Graças a Deus, somos seres imortais. Como criaturas de Deus, os espíritos imortais, reconhecemos a eternidade de Deus, que sempre existiu, muito antes de existirmos. Somos espíritos imortais. Imortais. Imortais.